parecidas para a maioria dos indígenas brasileiros. Não quer dizer que sejam iguais, né? Por exemplo, a questão das casas, a gente vai ver que aqui na nossa região as casas dos nossos indígenas eram diferentes. Então vamos lá. O que vocês viram no vídeo que chamou a atenção de como eram as casas da maioria dos indígenas do Brasil? Vamos lá, o que vocês escreveram? Depois a gente mostra os desenhos, tá? Mas o que vocês escreveram aqui? Vamos lá. Quem responde? Era bem simples, né? Era uma frase sobre isso. Quem é que quer ler o seu? Eles moram em ocas e andam em conjunto. Moravam em ocas grandes. Vou deixar ocas, eu vou botar aqui grandes. O Maurício está tentando entrar. Só foi a gente começar que ele conseguiu entrar de novo. Vamos ver. Realmente elas ficavam em círculo? Sim, né? Isso aí. E nessas ocas, alguém leu se moravam poucas pessoas ou muitas pessoas? Eles andavam em conjunto, então, tipo, tinha no mínimo umas 5 pessoas dentro da oca. Isso, né? Então a unidade, ela geralmente morava a família toda lá dentro, né? Então moravam em ocas grandes, com toda a família. E elas geralmente em círculos. Muito bem. Alguém colocou um pouquinho diferente e quer ler? Vamos ver se o Maurício... Peraí. Maurício, tá me ouvindo agora? Ah, beleza, viu? É só uma coisinha, às vezes reiniciar funciona. A gente começou a corrigir agora, tá, Maurício? A gente tá no primeiro. Alguém mais quer ler o seu? Que daí é bom que a gente vai corrigindo, né? Se tem alguma dúvida, a gente já arruma agora. Ô, prof, Oi. as casas eram feitas de folhas e de palha. Boa, feita com galhos, folhas, palha. Alguém colocou diferente ainda? O Fernando? Elas variavam de tamanho e forma. O tamanho das ocas. Uhum. Isso. Tá, então eu vou acrescentar aqui. Moravam em ocas grandes que variavam seu formato. O que mais? Basicamente isso, né? Depois eu compartilho lá na internet algumas imagens, tá bom? Agora, então, vamos ver. Já vamos fazer isso agora. Espera aí que eu já vou compartilhar a tela do Chrome aqui e a gente já faz isso. Uhum. Olha lá, ó. Então, olha o tamanho dessas moradias. Olha só, gente. Olha aqui. Não, olha, vocês chegaram a ver por dentro? Como será que faz uma estrutura dessas? Olha aqui, ó. Aqui é uma. Acho que nem é tão... Olha. Incrível, né?
Aqui tem umas um pouco menores, ó, geram algumas em aquilo que a gente falou do círculo, ó. Tá. Aí. Tranquilo até aí? Então, beleza. Vamos voltar lá para o nosso caderno. O que vocês colocaram sobre o trabalho das mulheres? A gente já sabe que o trabalho dos indígenas, ele tinha essa divisão do trabalho, né? O que vocês colocaram sobre isso? Elas trabalham na colheita, são responsáveis em preparar o alimento, fabricação de utensílios e adornos. Então, responsáveis pela colheita, preparação dos alimentos. São de adornos, isso, Gui? O que mais? Utensílios e adornos. Uhum. É a mesma coisa. Ok, e adornos. Gente, vocês sabem que em Caxias, lá na UX, quando eu fiz o curso de História, a gente tinha uma disciplina de Arqueologia. Arqueologia é tudo aquilo que se encontra, né? Vestígios, a gente já trabalhou um pouquinho lá no início do ano. Tudo aquilo que se encontra, geralmente lá, quando tu faz uma escavação, tu vai construir alguma coisa que tu precisa fazer fundações e tu encontra alguns objetos. E nessa disciplina que eu fiz, lá na UX tem um espaço onde tem vários objetos, vários utensílios produzidos pelos nossos indígenas aqui de Caxias, aqui da nossa região, né? Que utensílios eram esses? Eram pontas de lança, eram vasilhas de argila, né? Se a gente tivesse na escola, a proposta de hoje era a gente construir uma vasilha de argila e fazer o adorno como eles faziam, né? Esse adorno, ele era esse utensílio, essa vasilha de cerâmica, quando eu vi uma delas pela primeira vez, ela era cheia de curvinha, assim, cheia de, como se fosse de desenho de meia-lua, sabe? E aí eu lembro que o professor pediu como é que a gente imaginava que eles tinham feito aquilo. Aí todo mundo falou um monte de coisa, com folha de árvore, com um pedacinho de um galho, enfim, alguma coisa assim, né? E ele disse não. Isso provavelmente foram feitos esses desenhos pelas mulheres e elas usavam a unha, a voltinha da unha, assim, sabe? Como se a gente... Imagina cravando a unha no sabonete, sabe? Que fica a marquinha, assim? Elas faziam isso na vasilha. Então, é muito legal aquele espaço lá na UX. Se a gente pudesse visitar, eu ia ver se dava para ir com vocês. Mas vou mostrar alguns aqui, tá? Utensílios. Utensílios e adornos. Vou mostrar um adorno incrível para vocês. Bom, então, isso a gente já vê alguns indígenas vendendo na cidade, né, pessoal? Mas alguns, olha, esses adornos, né? Esses enfeites. A cerâmica. É mais ou menos assim o que tinha ali na UX, ó, gente. Essas vasilhas de cerâmica e marcados com o desenho da unha. Muito, muito legal. Claro, né, que nenhum deles estava inteiro, eles estavam quebrados ou tinham pedacinhos dessas vasilhas, tá? Aí, tranquilo? Eu quero mostrar para vocês os mantos que eles faziam. Olha. Estão vendo aqui? Eles eram, é como se fosse uma capa, né? Então, com material da natureza, assim, folhas, né? Eles faziam
esses mantos para rituais, assim. Olha que interessante, né? Com palha, ó. Muitos desses mantos... Esse manto aqui, ó. Será que era esse ou era um muito parecido? Penas também de animais eram usadas. Tinha alguns desses naquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Não sei se vocês lembram desse episódio. Ok. E do trabalho dos homens, gente, o que vocês colocaram? Eles eram encarregados de caçar, pescar. Eles também cuidavam das guerras, liderança tribal e construção e plantio. Certinho. Construção, liderança. E aqui inclui tudo, né? A questão de liderar o grupo, do cacique, do pajé, da liderança em caso de guerra, né? Em caso de luta com outras tribos. Muito bom. Isso aí. Alguém fez um pouquinho diferente? Não. Ok, então não esqueçam de ir botando um certinho, né? Que a gente está corrigindo. Deixem ajeitadinho aí. Agora vamos para a alimentação. Então, o que vocês encontraram aí sobre a alimentação deles? Eles comiam tapioca, pamonha, proteínas de animais e etc. Ok. Eles pescavam e pescavam. Ok. E Não, agricultores, David, não entendi a última parte. eles caçavam, eles pescavam e eram agricultores. Algumas tribos eram eles plantavam o seu alimento, nem todas, então eu vou botar essa observação. Quem mais quer ler a sua? Não? Algumas tribos seus alimentos. Coletavam frutos, raízes, né? Isso aí. E aí, claro, né? Preparavam alguns alimentos, como a questão da tapioca, né? Da farinha, para depois usar para, enfim, fazer qualquer tipo de alimento, tá certinho? Tá? Então, eu vou botar aqui alguns exemplos de frutos, de raízes, né? A mandioca, que era muito, muito, muito importante para os nossos indígenas. Tá? Alguém mais quer ler a sua ou tá tudo por aí o que eu já escrevi? Tudo? Beleza. E as festas, gente? O que vocês encontraram aí sobre as festas indígenas? Eles cobriam seus corpos com pisturas, penas, plumas e usavam folhas para fazer o seu... esqueci de colocar o nome do negocinho. Tudo bem. Prof, eu coloquei, eles se pintavam para se proteger do sol e dos mosquitos nas festas. Será que era só isso? Mas tá ok. E eles faziam festas para quê? Ninguém não apareceu isso? Rituais? Isso, então as festas, eles faziam. E para que será que eram esses rituais? Dependia muito de cada tribo, né? Para os seus deuses? Isso, então faziam festas e rituais para tinha rituais da idade adulta, por exemplo, quando uma criança se tornava adulto, né? Então eram vários rituais que tinham dependendo de cada tribo indígena, né?
para seus deuses, para a idade adulta, nascimentos, morte, os pontinhos. Pintavam e enfeitavam seus corpos para esses momentos. Beleza. Quem mais, gente? Não? Ok. E as crenças? Quem é que encontrou lá no vídeo algumas das crenças deles? O que vocês botaram? É possível dizer que eles acreditavam no universo não linear, sem início e sem fim definido. Ok. Alguém colocou mais alguma coisa? Ninguém. Natureza. As forças da natureza. Aí vai. Tranquilo até aqui? Uhum. Sim. Beleza. Então, era pra gente, né, ter essa visão do todo dos indígenas. A nossa aula da semana passada. E aí, gente, olha só. Como falta só 4 minutos, porque a gente demorou para começar a nossa aula, eu acho que eu vou encerrar essa aula e vou chamar vocês num outro link para eu explicar a aula de hoje. Pode ser? Tá. Então, eu vou encerrar essa, vocês me dão 1, 2 minutinhos, eu já mando outro link e quero ver todos de novo. Ah, que daí eu vou explicar direitinho, a gente vai ler aqueles slides e vai trocar uma ideia, tá bom? Beleza, então eu já chamo vocês.